Tarantino não era ninguém antes daquela noite. Sem curso de cinema, sem contato, sem currículo, uma virada bastou. Se a distância entre quem você é e quem você quer ser não for anos, e sim uma noite, o que você está esperando? Isso vale para quem sabe exatamente o que está errado na própria vida, e mesmo assim não mudou nada esse mês. Vale para quem tem uma lista mental do que precisa mudar, atualizada toda semana e nunca executada. O nome muda, o impasse é sempre o mesmo. A gente costuma achar que mudar de vida é um processo longo. Anos de terapia, anos de disciplina, anos até a coragem se acumular sozinha, aos poucos. Como se coragem fosse água enchendo um copo. Mas existe uma forma mais honesta de pensar nisso. Imagina um quarto completamente escuro. Você pode ficar anos ali dentro, não importa quantos. A luz não chega aos poucos, como um amanhecer que vai clareando devagar, minuto a minuto. Ela chega inteira, de uma vez, no instante em que a sua mão encontra um interruptor. A pergunta nunca foi quanto tempo você passa no escuro. É quando a sua mão se move. Guarda essa imagem. A gente volta nela. Deixa eu te mostrar de onde ela vem. No fim dos anos 1980, Quentin Tarantino tinha quase 25 anos. Trabalhava numa locadora de vídeo chamada Video Archives, no sul de Los Angeles. Morava com os colegas de trabalho num apartamento atrás da loja. Eles mesmos batizaram o lugar de a casa do cara. Todo santo dia era a mesma rotina. Abrir a loja, organizar as fitas, recomendar filme, fechar tarde e recomeçar no dia seguinte. Ele queria fazer filmes. Isso não era segredo, nem para ele mesmo. Mas os anos confortáveis na rotina da loja tinham adormecido essa vontade. Nas palavras dele, ele estava feliz o suficiente. Presta atenção nessa expressão. Feliz o suficiente não é infeliz. É o tipo de conforto que não dói bastante para você se mexer. A gente conhece esse quarto. É, onde moram os projetos adiados para segunda, a conversa que empurramos para depois. O curso salvo numa aba do navegador há meses. É a tela, acesa às 11 da noite, o rolar infinito que substitui a decisão que você não quer tomar. Ninguém decide ficar no escuro. A gente só nunca sente vontade suficiente para procurar a parede onde fica o interruptor. O mundo moderno é bom demais em manter esse quarto na penumbra. Nem escuro o bastante para te assustar, nem claro o bastante para você decidir alguma coisa. Uma notificação aqui, um vídeo ali, um scroll que promete durar 5 minutos e engole a noite inteira. A gente nem percebe que está evitando o interruptor. Só sente que, de alguma forma, sempre sobra energia para distração e nunca sobra para decisão. Numa noite qualquer, dentro daquele apartamento, o colega de casa chamado Estevo, uns 5 anos mais velho que Tarantino, começou a desabafar. Ele listou, em voz alta, os empregos que passou. Uma locadora, depois uma loja de roupas, depois uma pizzaria, por 4 anos. E terminou quase gritando. Eu desperdicei minha vida saindo com um bando de caras igual você. E eles vão todos embora. Tarantino ouviu aquilo e reconheceu uma coisa que não queria reconhecer. Não era só o desabafo de um amigo cansado. Era uma previsão. Era o retrato exato do que a vida dele ia virar, se continuasse exatamente como estava, ano após ano, sem pressa nenhuma para mudar. Se essa parte já te descreveu, deixa um like. Tarantino tinha um hábito estranho, que ele mesmo apelidou de Festival do Ódio ao Quentin. Sentava sozinho e listava tudo o que estava errado na própria vida, sem editar, sem se poupar. Naquela noite, ele fez isso durante horas e gastou as 2 últimas nessa lista decidindo o que fazer a respeito. Não foi só desabafo, foi diagnóstico seguido de decisão. A diferença entre os dois é o que separa quem fica remoendo o problema de quem finalmente se mexe. E aqui está o detalhe que a maioria das versões dessa história esquece de contar. A decisão dele não foi virar diretor de cinema da noite para o dia. Ninguém decide isso e simplesmente vira, por mais que a lenda goste dessa versão. A decisão foi bem menor e bem mais concreta.
Ele percebeu que morava longe demais de onde as coisas aconteciam, longe dos estúdios, longe de Hollywood. Decidiu se mudar para Koreatown, um bairro mais barato e bem mais perto dali. Poucos meses depois, se mudou de fato. Isso é o clique. Não é o filme, é a mão encontrando o interruptor. É claro que mudar de bairro não faz ninguém virar cineasta. Se a história parasse aqui, seria só sorte disfarçada de disciplina. Reservoir Dogs, o filme que apresentou Tarantino ao mundo, só chegou aos cinemas em 1992. Anos depois daquela noite no apartamento, anos de trabalho que ninguém filma porque não tem nada de dramático. Mas repara na pergunta que essa distância no tempo costuma esconder. A noite não produziu o resultado. A noite produziu a decisão que fez o relógio começar a contar. Sem ela, não existiriam esses anos de trabalho. Existiriam só mais anos de locadora. E mais uma versão de Tarantino, feliz o suficiente para nunca sair de lá. O interruptor não termina de decorar a casa sozinho. Ele só acende o bastante para você enxergar o primeiro passo. Depois disso, ainda é preciso caminhar. Só que agora você caminha vendo o chão, em vez de tropeçando no escuro sem saber nem em que direção seguir. É por isso que a decisão daquela noite foi tão pequena. Ninguém enxerga o caminho inteiro assim que a luz acende. Enxerga só o suficiente para dar o próximo passo sem se machucar. Ponto. Repara em quantas vezes a gente espera a versão errada desse momento. A gente espera acordar um dia sabendo, com clareza total, qual é o próximo passo dos próximos 10 anos. Um plano inteiro, pronto, sem falhas. Isso quase nunca chega. O que chega, quando chega, costuma ser bem menor. É perceber uma coisa específica que está errada hoje e fazer uma coisa específica a respeito ainda essa semana. Não é acender a casa inteira de uma vez. É a primeira lâmpada, a mais perto da porta, a que já está ao alcance da sua mão. Eu também já fiquei anos com a mão perto do interruptor, sem virar. Sabia exatamente o que estava errado. Conseguia descrever em detalhes, citar exemplos, explicar para os outros com clareza, e mesmo assim continuava no escuro, esperando alguma versão mais dramática de mim mesmo para agir. Essa versão nunca chegou. A minha também não veio como um raio. Veio como uma decisão pequena, tomada numa noite qualquer, quase banal, que eu quase deixei passar sem perceber o tamanho dela. Tarantino nunca esqueceu a frase de Estevo. Segundo o que ele mesmo contou, anos depois, num podcast sobre os tempos da locadora, a frase nunca mais saiu da cabeça dele, sempre com o mesmo peso na voz. Às vezes a virada não precisa de uma ideia genial, precisa só de alguém dizer em voz alta o que você já sabia. Alto o suficiente para você não conseguir fingir que não ouviu. O interruptor, na maioria das vezes, já está sob a sua mão. O que falta não é encontrá-lo no escuro, é parar de fingir que ele não está ali. Isso muda a pergunta que a gente costuma fazer sobre coragem. A gente pergunta como ter coragem suficiente para mudar de vida. Como se coragem fosse um tanque que enche com o tempo. Talvez a pergunta certa seja outra. Não é quanta coragem você tem, é quão específico você consegue ser sobre o que está errado agora, hoje, sem se esconder atrás da palavra medo. Você acabou de ganhar um nome para uma decisão que talvez você já tenha tomado sem perceber. O clique do interruptor. É isso que eu faço aqui toda semana. Pego um mecanismo assim e mostro como ele funciona por dentro de qualquer vida. Foi o que eu fiz hoje com a noite de Tarantino. E é o que eu vou fazer toda semana, com uma história nova. Se isso faz sentido para você, se inscreve. Então aqui vai a pergunta de verdade. Não é o que você faria se tivesse coragem suficiente para virar outra pessoa. É menor que isso. Qual é o obstáculo mais imediato, o mais chato, o mais óbvio que já está no seu caminho? Aquele que você sabe que existe, mas nunca chega a encarar de frente. Você não precisa da resposta para a sua vida inteira. Precisa só da próxima ação possível. Pequena o bastante para caber ainda hoje. Não precisa nem ser um passo grande. Precisa só ser real
específico e possível de fazer antes de você deitar essa noite. Talvez seja mudar de bairro, talvez seja uma ligação que você adia há semanas, talvez seja uma conversa que você ensaia sozinho no carro, mas nunca tem em voz alta. Talvez seja só desligar a tela e escrever, numa folha, tudo o que está errado, até o fim, sem parar no meio. Foi isso que Tarantino fez naquela noite. A luz não vai chegar aos poucos. Vai chegar quando a sua mão se mover. Não é sobre gente que nunca decide. É sobre gente que tem escolha demais numa armadilha parecida. Só que ao contrário, e trava justamente por isso.